Hoje é dia de Oscar. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, esta é a Cornélia e hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Oscar. Eu sei que esse é um canal de literatura, mas o meu marido, ele é muito cinéfilo, ele gosta de assistir todos os filmes do Oscar e nisso eu acabo assistindo muitos com ele. Mas eu vou falar então hoje no vídeo sobre a categoria de roteiro adaptado, que é a categoria que mais tem relação com a literatura. Esse ano estão concorrendo 5 roteiros adaptados para ganhar o prêmio do Oscar. Eles são Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, A Filha Perdida, Drive My Car e Duna, né? Todos esses são adaptações de alguma obra que já existia, não necessariamente um livro. Eu vou comentar um pouco sobre cada um, depois eu vou falar um pouco mais sobre Drive My Car, vocês vão ver que eu vou ler ainda o conto. E no final eu vou fazer a minha aposta sobre qual vai ganhar o Oscar. Começando então com o que não é adaptado de um livro. No Ritmo do Coração é adaptado em outro filme, um filme francês de 2014. Só que diferentemente de No Ritmo do Coração, esse outro filme não foi muito aclamado. Primeiro porque contratou atores não surdos para interpretar personagens surdos, o que já é um absurdo. Segundo que fizeram algumas coisas durante o filme, eu não assisti, mas pelo que eu vi, não foi legal a representação da comunidade surda nele. Por outro lado, No Ritmo do Coração é excelente, é incrível, é muito difícil não gostar desse filme, então se você não assistiu, assista. Ele é da Apple TV, mas acho que tem algum lugar pra assistir, acho que tem na Amazon. E é uma história linda. Todos os outros são indicações de roteiros que foram inspirados em livros. Então, começando com o meu favorito do filme, né? Eu não li esse livro, mas eu quero muito ler, porque foi o filme que eu mais gostei de todos esses, que é Ataque dos Cães. Ataque dos Cães foi adaptado de um livro de 1967, que foi escrito por um autor chamado Thomas Savage, norte-americano, estadunidense. E pelo que eu pesquisei, eu vi que o personagem principal do filme, do livro, Ataque dos Cães, que é o Phil, ele tem muitas características, não muitas, talvez não muitas, mas assim, a característica principal dele, que eu não vou falar qual, porque é um spoiler, é compartilhada pelo autor. Então, o autor colocava de fato coisas, pitadas autobiográficas nos livros que ele escrevia, não apenas em Ataque dos Cães, inclusive especialmente sobre a questão de masculinidade tóxica em um lado mais rural dos Estados Unidos. Sobre A Filha Perdida, é um livro que eu já li, da Helena Ferrante, que foi lançado em 2006, então ele é bem mais recente. E o filme é muito bom, a Olivia Colman, que é a atriz principal, é sensacional, mas o livro consegue ser ainda melhor. A Helena Ferrante, ela tá... eu tô descobrindo que ela é uma das minhas autoras favoritas, eu amei demais essa leitura e eu falei sobre ela no meu vídeo de leituras de janeiro e fevereiro, porque eu li muito recentemente, foi em fevereiro agora que eu li. Então, assim, é super curtinho, vai falar sobre maternidade e super indico pra vocês. O filme é muito bom, adaptou muito bem, mas o livro ainda consegue ser melhor. Aí temos Duna, que é muito conhecido, né, adaptado do livro do Frank Herbert, de 1965, que não é um livro só, na verdade é uma série de livros, né. Eu sei que a trilogia inicial é mais famosa, mas eu acho que existem outros livros que continuam a história. O filme que tem o Timothée Chalamet e a Zendaya, que foi no cinema, que tá concorrendo, ele não cobre o primeiro livro inteiro, porque o livro é muito grande. Então ele vai lá e vai cobrir metade, pelo que eu entendi. Eu não li o livro, então não sei. Sinceramente, não tenho vontade de ler o livro. Eu gostei do filme, mas ele é muito fantasioso, muito ficção científica pra mim, e eu tenho um pouco de preguiça desse tipo de livro, mas eu gostei bastante da história, eu gosto de assistir histórias assim, eu só não gosto muito de ler. E agora eu vou falar pra vocês do Drive My Car. Por que eu tô rindo? O Drive My Car é um filme de 3 horas. 3 horas, aí você pensa, nossa, deve ser adaptado de um calhamaço. Não, é adaptação de um conto, gente, adaptação de um conto do Haruki Murakami, que é um escritor japonês, inclusive o filme também é japonês, e o conto tem, assim, 40 páginas.
O conto foi lançado pela primeira vez em 2014 e eu não consigo entender o que eles fizeram pra adaptar um conto de 40 páginas em 3 horas. Assim, eu gostei muito do filme, eu assisti e... Bom, eu gosto muito do Japão, da cultura japonesa, então só de ver um filme japonês pra mim já foi ótimo, já gostei da experiência. Mas o filme é de fato muito bom, ele prende, eu não dormi, e eu normalmente durmo em filmes muito longos. Mas eu não sei se eles acrescentaram muita coisa, se eles estenderam muitas cenas. Eu acho, vou fazer aqui a minha aposta, né? Eu acho que o filme Drive My Car acrescenta coisas. Não tem como, são 3 horas, não é possível que tinha tudo isso em 40 páginas. Então, eu vou chutar que a primeira parte do filme, o filme é dividido em 3 atos, de acordo com meu marido. O primeiro ato é meio que a introdução, e tem 40 minutos, só a introdução. Eu acho que essa introdução deve ter sido muito acrescentada pelo diretor. Eu acho que o conto deve focar mais os outros 2 atos. Mas não sei, porque não dá pra imaginar a história sem essa primeira parte. Eu acho também que ele colocou, o diretor, né? Talvez tenha colocado personagens que não existem no conto. E aí eu chutaria, por exemplo, meu chute, tá? O personagem que é um ator famosinho lá, da atualidade e tal. Esse personagem, eu chutaria que ele não existe no conto. Ele pareceu meio dispensável, assim, pra trama. Eu acho que o conto, ele deve ser mais focado no personagem principal e na menina que dirige o carro, né? Chama Drive My Car e óbvio que vai ter alguém que dirige o carro dele. E é uma menina. E eu acho que é muito mais focado na relação que eles constroem. Não é uma relação amorosa, mas é uma relação bonita, assim, de se ver sendo construída. E talvez também na peça que ele tá fazendo, mas eu acho que o conto dá mais foco pra relação dele com ela e menos foco pra questão da peça que eles estão fazendo. É o meu chute. Agora, então, eu baixei o Kindle, né, no Kindle aqui, que eu leio no tablet, na verdade, e eu vou ler o conto Drive My Car com vocês na velocidade rápida. E quando eu terminar o conto, eu falo pra vocês se eu tava certa no que eu falei ou não. Então já volto. Terminei de ler o conto. Eu acertei algumas coisas, mas eu errei algumas coisas também. Eu vou falar mais ou menos a sinopse de cada um, tentando evitar spoilers, ok? O personagem principal do filme é o Kafuku, também no livro, né? E ele é um ator. Ele é casado e no começo, nos primeiros 40 minutos, mostra um pouco da vida dele com a mulher dele. Depois dessa introdução, mostra um tempo depois ele indo para Hiroshima para dirigir uma peça. E aí ele vai fazer a escalação dos atores e dirigir a peça. Nesse lugar que ele tá dirigindo a peça, ele tem uma motorista para levar ele do hotel dele pro lugar dos ensaios. E a relação que ele constrói com a motorista nessa 1 hora de ida, 1 hora de volta do hotel pro lugar de ensaio é muito bonita. Eles vão conversando sobre coisas que ele não conseguia conversar com mais ninguém e vão refletindo sobre a vida. Ela fala da vida dela, ele fala da vida dele e beleza. Mas além disso tem toda a trama de ele dirigindo a peça, que é Tchilvânia, do Chekhov, que é um autor que eu gosto muito, mas eu ainda não li essa peça, né? E mostra os ensaios, os atores que ele tá escalando, e um desses atores é uma pessoa importante, né, um personagem importante, que eu tinha falado que eu achava que não tinha no conto, mas na verdade ele existe sim. Só que ele muda um pouco, né, já vou falar do conto. E basicamente ele começa a conversar com esse ator da peça que ele escalou sobre algumas coisas que aconteceram no passado, né, que eles se conheceram no passado e eles vão retomando isso. Essa é a sinopse sem spoilers, tá? Mas daria pra falar um pouco mais especificamente, mas eu não quero porque acho que atrapalha a experiência. O conto, ele muda bastante.
O que faz o filme ser muito mais longo é que no conto não tem esse rolê dele ir pra Hiroshima pra dirigir uma peça. Não. Ele não sai de Tóquio e a motorista dele acompanha ele porque ele tem um problema de visão, que ele tem também no filme, mas não é por isso que ele pega uma motorista no filme. Mas no livro no conto ela tem que dirigir pra ele porque ele perdeu a carteira, porque ele tá com glaucoma. Aí beleza, aí ela fica dirigindo ele, só que ele tá ensaiando pra atuar, né? A vida normal dele de ator, fala até da peça que ele tá atuando, que é o Tio Vânia, mas ele não é diretor. E ele não escala ninguém, então não tem essa outra peça dentro do filme, não tem esses outros personagens. O único personagem que de fato existe, além da mulher dele, é esse cara, que no filme ele é muito mais novo, no livro ele é um pouco mais novo, então alguns traços desse personagem também mudam do livro pro filme. E no livro é um flashback, né? Tudo se passa enquanto ele tá dentro do carro conversando com a motorista, que é a Misaki. E ele vai contar pra ela que tempos atrás ele manteve um tipo de amizade com esse cara e o passado que eles compartilhavam era mais ou menos a mesma história do filme. Só que no conto, de fato, é bem mais curto porque ele simplesmente tá contando pra Misaki que isso aconteceu. Não mostra de fato, não é em ordem cronológica assim que vai acontecendo. E por isso que é muito diferente, é bem diferente. Eu gostei do conto, mas eu acho que eu gostei mais da história do filme, que é uma coisa rara, normalmente eu gosto mais do conto, do livro, né? Mas dessa vez eu gostei muito do filme, eu achei que o que eles acrescentaram no filme foram acréscimos legais. Precisava ter 3 horas? Não, minha opinião é sempre que nenhum filme precisa ter 3 horas. Mas as coisas que eles acrescentaram enriqueceram um pouco a narrativa. E deixaram, basicamente, as coisas mais importantes sem modificação. Então eu gostei bastante do filme. Mas gostei bastante do conto também. A narrativa do Haruki Murakami é muito gostosa. Não sempre, teve um livro que eu li dele que eu odiei e abandonei, que foi o Caçando Carneiros, mas todo o resto que eu li dele até hoje eu gostei muito. Então, esse é o primeiro conto do livro Homens Sem Mulheres, né? E eu pretendo ler o resto do livro aí ao longo do ano, vamos ver se até dezembro eu termino. E é isso, então agora eu vou falar pra vocês quem eu acho que vai levar o Oscar de melhor roteiro adaptado. Não sei. Eu não tenho muita moral, né, pra falar quem eu acho que vai ganhar o Oscar, eu não entendo muito disso. Mas eu arriscaria dizer que vai ser o roteiro de Ataque dos Cães. Com base puramente no fato de eu ter gostado mais dessa história do que das outras. Mas todos que eu li, gostei muito. Todos que eu assisti, que foram todos, gostei muito também. Deixe aqui nos comentários quais são as suas apostas. Você já leu algum desses livros que inspirou esses filmes maravilhosos ou não? Conta aqui, vamos conversar. As pessoas pedem comentários para ajudar no engajamento. Eu peço comentários para me incentivar a não parar de fazer vídeo. Porque o engajamento, acho que o YouTube de fato não gosta de mim e tô tentando lidar com isso. Mas tudo bem. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo temático do Oscar. A gente se vê na semana que vem, no vídeo que eu vou contar pra vocês como vai ser a minha organização de leituras de abril. Um beijo, fiquem na paz!